Jesus vai dizer a Nicodemos: Nicodemos, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Você já parou para pensar o que Jesus está dizendo aqui? Primeiro, esse reino de Deus não é nenhuma religião, não é nenhuma vida de igreja. Jesus vai dizer que o homem, qualquer um, aquele, quem for, para entrar no reino de Deus, tem que primeiramente nascer de novo. Eis a questão. O que é esse nascimento para o homem poder, então, depois de nascido, entrar no reino de Deus? Aí Jesus vai dizer, mas ele tem que nascer da água e do Espírito. O que é essa água? E o que é esse Espírito? Por onde o homem nasce para poder entrar no reino de Deus, ou seja, na comunhão com Deus. Você já parou? Você já foi ensinado pelo teu líder, pelo teu pastor sobre isso? Tu já parou para receber uma instrução dessa? Alguém já levou para você uma instrução dessa? Vamos aprender aqui, porque a palavra de Deus não está restrita dentro de uma igreja sob um líder religioso. A palavra de Deus está em todos aqueles que creram em Jesus e que estão com compromisso de pregar o Evangelho e levar o ensino para aqueles que têm ouvido para ouvir, que ouçam. A palavra de Deus foi dada, não foi a um sistema religioso, a um líder religioso. A palavra de Deus foi dada a homens pecadores convertidos a Jesus, que receberam o dom, a vocação para ministrar a palavra, não dentro de uma restrição institucional, mas a todas as pessoas em todos os lugares, fazer discípulo para Cristo, ensinar, instruir, formar no povo o conhecimento de Cristo. E é isso que eu faço. E eu quero agora levar para você esse conhecimento de Cristo. Quando Jesus diz a Nicodemos que ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer de novo. Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Aquele. Isso é particular do indivíduo. O indivíduo só vai fazer parte do povo de Deus, da comunhão com Deus, estar na promessa de Deus, se ele nascer de novo. Não é se ele entrar numa igreja. Não é se ele for de uma religião. Não é se ele viver dentro de usos e costumes e prática e devoção à religião. Isso não é o reino de Deus. O reino de Deus não é nenhuma religião. Jesus vai dizer aquele, o indivíduo. Isso é responsabilidade do indivíduo que precisa nascer de novo para fazer parte do povo de Deus, para entrar no reino de Deus. E como é esse nascimento? Jesus vai dizer, da água e do Espírito. O que é essa água? O que é esse Espírito? Essa água é o cerimonial de igrejas evangélicas ou católicas ou qualquer religião que as pessoas vivem lá se batizando pelo homem. Será que Jesus falou sobre esse batismo? Essa água que Jesus fala, Nicodemos, será que Jesus está se referindo ao batismo de alguma instituição religiosa feita pela mão de homens pecadores? Para poder entrar no reino de Deus, alguém precisa de uma ação do homem? Será que é o homem que coloca alguém no reino de Deus? Será que é o homem que torna alguém puro e santo para fazer parte do povo de Deus? Será que é o homem dentro de alguma igreja, através de ritual, que tem esse poder? Porque o povo hoje está sendo ensinado nisso. Muita gente está sendo ensinado de que se não se batizar na água de igreja, dentro de instituição pelo homem, não faz parte do povo de Deus, ó. Porque tem que nascer de novo pelo batismo da água de igreja. E tem que ter a remissão de pecado para ser uma nova criatura pelo batismo da água de igreja. Eu pergunto, Jesus ensinou isso aqui? Esse texto, Jesus está dando um entendimento e está dando uma orientação dentro desse contexto? É mentira. Venha aprender comigo aqui, que estou compromissado com a palavra, que estou pregando a verdade do Evangelho para você ser liberto. Aprenda agora que esse batismo de água de igreja dentro de instituição religiosa pelo homem não serve para nada, a não ser para tornar você
propriedade, escravo e dependente de igreja do homem, aonde você vai ser negócio dele. Mas para Deus não serve para nada para te levar a Deus. Esse ritual de igreja, essa vida de igreja, devoção de igreja, sacrifício de igreja, formalidade de igreja, usos e costumes de igreja, não serve para nada para levar ninguém a Deus. Deixa eu te ensinar o que foi que Jesus estava dizendo aqui, quando ele disse a Nicodemos que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Esse nascimento tem que ser da água e do Espírito. Mas, irmão Hélito, o que é essa água? O que é esse Espírito? A água é a palavra. Se você fizer uma análise em todas as Escrituras examinando, você vai ver Jesus falando sobre água em relação à palavra. Ele vai dizer aos discípulos: vocês já estão limpos pela palavra que eu tenho levado. A água é a palavra. O Espírito é o Espírito Santo, que também é simbolizado como água. Sabia disso? Não. Se você ler no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 7, versículo 38 e 39, você vai ver lá a referência mostrando que o Espírito Santo é simbolizado como água, que leva o homem a nascer para Deus. É pelo nascimento de Deus no nosso interior, pelo Espírito Santo. Quando Jesus disse nascer da água e do Espírito, é o nascimento que o homem tem quando ele ouve a pregação do Evangelho, a palavra de Deus. Quando ele crê, ele é batizado, selado pelo Espírito Santo. Esse é o nascimento que Jesus está falando aqui a Nicodemos em João 3, 5. Aquele que não nascer da água e do Espírito, aquele que não crê no Evangelho, não pode nascer para Deus, não pode fazer parte do reino de Deus, não vai ter comunhão com Deus, permanece sem a vida com Deus, julgado e condenado, perdido neste mundo. O que Jesus está falando aqui sobre esse nascimento da água e do Espírito é uma ação de Deus no indivíduo que crê no Evangelho e é selado pelo Espírito Santo. Aí ele nasce para Deus, ele torna-se um membro do corpo de Cristo, inserido no reino de Deus. É aí que ele entra no reino de Deus. Não é dentro de uma igreja. Quando ele adere a uma religião, quando ele passa a ser negócio e propriedade de uma religião ou igreja, quando ele passa a viver sua regra de fé e prática dentro de uma igreja, tem que ter o arrependimento. E o arrependimento, para que o homem nasça de novo, para que o homem seja inserido no reino de Deus, é por meio da pregação do Evangelho. Jesus vai dizer: aquele que não nascer, primeiro tem que nascer. E esse nascimento tem que ser da água e do Espírito, para poder entrar no reino de Deus. Esse nascimento é pela pregação do Evangelho. Quando você ouve e crê, é selado, batizado pelo Espírito Santo, que quem batiza é Jesus para a remissão do pecado. E aí você vai receber o dom gratuito de Deus, o dom do Espírito Santo, que agora tornou você um membro do corpo de Cristo, propriedade de Deus, que é o selo de Deus, que marca o povo dele na terra. Quem é de Deus e quem não é de Deus. Romanos, capítulo 8, versículo 9. Quem não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. A marca do povo de Deus não é uma igreja, não é uma instituição, não é um ministério religioso, evangélico, católico ou espírita. A marca do povo de Deus é o Espírito Santo, que está em nós, como garantia de que somos de Deus e vamos ser levados para Ele. É o que Paulo vai dizer, Efésios 4:30. Não entristeçais o Espírito Santo, no qual estás selado para a redenção, para a promessa da vida com Deus. Estás guardado pelo Espírito Santo, porque creste em Jesus. Não é porque foste para uma igreja, batizado e vivendo ritual e cerimonial de igreja. Muitos estão perdidos lá, porque o arrependimento não quer dizer uma vida de igreja. O arrependimento é uma vida de mudança e transformação aqui, ó, no entendimento, e não no exterior, na vida religiosa. Deu para entender isso? Está sendo válido esse ensino para você? Você está sendo prudente, está tendo atenção a ouvir? Então Jesus vai dizer que para entrar no reino de Deus, para você ser propriedade, povo de Deus, igreja de Deus, não é você estando numa igreja.
você tem que nascer da água e do Espírito, para que então você entre e faça parte do povo de Deus. E esse nascimento só pode acontecer na vida do homem perdido se der ouvido ao Evangelho. É preciso ouvir o Evangelho.